Cara, quem me ajudou muito nisso foi minha esposa, que tá aqui, né? Ela foi a primeira pessoa que falou bem assim pra mim. Seu problema é que você não confia em Deus como seu pai. Eita, só uma esposa pra falar isso, né? Seu problema é que você não confia em Deus como seu pai. E aquilo começou a entrar. Primeiro, que é o texto de Lucas, né? É o texto de Lucas. Porque o contraponto, e o de Mateus, né? Que o contraponto é, vocês são como pagãos, né? O pai sabe do que... O pai tem a resposta pra você. E aí, ela chegou em mim e falou, cara, você fala muito bem de Deus, você conhece o evangelho, mas você não confia que Deus é seu pai. Primeiramente eu repeli, falei, não, que nada, tal, mas aí isso foi caindo no meu coração. E por quê, cara? Porque pecado é ruptura, né? É cisão, é erro de alvo. E eu comecei a perceber que eu não tinha um pacto com transgressões morais. Então, eu não vivia adultério, não vivia mentira, não vivia roubo. Mas havia um elemento que é substancial do que é o pecado, que é a desconfiança de Deus. Ok. Entendeu? Tá ali na raiz do pecado. Eita. Né? Aqui no livro, no primeiro capítulo, é interessante porque eu construí o primeiro capítulo como? Fazendo uma antropologia bíblica e mostrando o efeito da queda nas emoções, né? Então, como ser estável um mundo em colapso. Não tem como eu falar do ser humano sem eu entender na cosmovisão bíblica, eu tenho que colocar criação, queda, redenção e consumação. A queda é um evento que ela é explicativa. Sim. Ela é explicativa, o evento. Assim como a redenção também. Então as minhas emoções, elas precisam só de cura? Não. Elas precisam só de respostas? Não, elas precisam de redenção. Ok. Por quê? Porque elas caíram. Tudo caiu. Tudo caiu. Entendeu? Se as plantas foram afetadas, você imagina as emoções. As emoções. Então, o Bonhoeffer, no livro A Ética, ele fala o seguinte, que o homem criado, ele enxergava tudo pelos olhos de Deus. É como se a lente que Adão tinha, ética, era o que Deus enxergava. Muito bom, muito bom. Quando ele cai, o conceito de queda, ele se rebela, Deus chega no jardim e Deus faz uma pergunta. Onde você está? E a resposta é, eu ouvi os seus passos no jardim e tive medo. Então, o medo, ele não é um sentimento primário no homem pré-queda. Ele é no homem pós-queda. Sim. Primeira vez que ele teve medo. É a primeira vez. Só que a primeira vez que ele teve medo de quem? De Deus. De Deus. E ele tá dizendo para Deus o seguinte, eu não confio mais na nossa intimidade. Eu não sei o que você pode fazer comigo. Tudo que você me garantiu até agora, eu não sei se eu posso confiar. Eu tive medo de você. Mas espera aí. Deus criou o ambiente para ele, provisionou todas as coisas, o amou antes de fazê-lo. E como que esse Deus não é confiável para lidar com o meu problema? Muito bom. Então, aqui nós temos um problema antropológico, bíblico. Porque se a ansiedade é o extrapolamento do medo, é um medo em descontrole, é um medo do futuro, é um medo da doença, é um medo... Essa ansiedade tem que ter uma raiz. E na antropologia bíblica, qual é a raiz? É o conhecimento do mal. Porque, Douglas, é o seguinte, Deus, ele diz assim, ó, não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque quando vocês comerem, vocês vão morrer. Deus conhece o mal. Mas Deus governa sobre o mal. Ele é o único que consegue lidar com ele. Ele lida. Então, enquanto eu não tinha uma mentalidade, primeiro, de salvação pela graça, né? Agora, no meio das crises de ansiedade, eu estava encontrando o Senhor soberano, providente, que tem o recurso necessário para sustentar a minha vida até o último dia. E isso para mim foi libertador. Então, eu sempre digo uma coisa, Johnny, e enquanto eu tava dirigindo pra cá, pensando, eu disse, cara, eu preciso falar isso. O sofrimento humano, ele é um solo sagrado. Por quê? Porque ali tá a história daquele indivíduo, que é a imagem e semelhança de Deus. E a gente tem que tocar nisso com muito cuidado.
Por quê? Porque cada pessoa tem um timing, tem um parto das ideias, né? A hora que vai fazer sentido. Mas pra mim, quando eu entendi o Deus soberano, criador, decidiu me adotar como filho, esse é um lugar, é aquela cabaninha para onde eu corro no dia que a ansiedade, né, bate na minha porta, porque ela é insistente, ela continua vindo. Cara, e sabe o que eu fico pensando? O que eu vou falar aqui talvez pode parecer um pouco polêmico superficialmente, mas vou tentar explicar. Talvez se não fosse a ansiedade, assim como pra mim, se não fosse a minha crise, o meu colapso mental que eu tive, de perder o sentido de tudo, e com tantos outros irmãos, se não fosse o sofrimento de forma profunda e você entrar dentro dele, talvez você viveria a vida inteira, como eu viveria a vida inteira, achando que conhecia e que estava completamente convertido. E foi só quando meu chão caiu que eu percebi que eu não estava. E eu precisei entrar em contato com a dor e tirá-la da frente para poder ver Deus como Ele de fato é. E eu creio muito que quando Jesus diz, Mateus 5,8, Sermão da Montanha, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Eu fico me perguntando se não existem coisas no nosso coração que estão lá e que a gente não sabe que estão lá. Sim. Mas que de alguma forma eles impedem a gente de ver Deus como Deus de fato é, como Pai. Sim. Alguma coisa, alguma ferida, alguma marca, algum trauma que está lá e que eu nunca saberia que está lá se não fosse o sofrimento. Se não fosse uma crise de ansiedade, se não fosse um pânico que me apavora, que literalmente me deixa em pânico e me tira o chão, mas que é o momento em que eu percebo que tem algo entre mim e Deus. E é apenas entrando em contato com aquilo, mexendo com aquilo, tirando aquilo da frente, que eu vou poder ter essa percepção de que Ele é mais do que eu podia enxergar. Eu posso ter uma visão agora maior dele. Pessoal, os limpos verão a Deus, porque agora eu vou poder ver uma parte dele, eu vou poder ver uma característica e um atributo dele. Ele é pai. Ele é pai. Agora, tem, Johnny, o elemento humano, que é impossível você viver sem se preocupar. Porque nós estamos em um mundo colapsado. Então, eu fiquei uma semana no Rio de Janeiro. Era possível eu andar. Eu creio que Deus é meu pai, mas eu não, vou lá no meio da comunidade, lá, tá as barricadas lá, eu vou entrar e dizer, ei, galera, cara, não é assim que funciona. Entendeu? Então, assim, é óbvio, a gente tá lidando com um mundo caído. E tem, e aí você vai falar melhor do que eu sobre isso, os nossos próprios dispositivos de defesa que são biológicos. Exato. Né? E que são, de certa forma, graça de Deus. Graça de Deus. Para nos proteger Exato. de muitos males que nós não precisaríamos sofrer. Imagina se você não tem a sirene. Sim. Né? Então, assim, agora, eu concluo dizendo o seguinte. Talvez uma das grandes coisas que eu ganhei do Senhor em tudo isso foi aprender o conceito de paz. Por quê? Porque a paz, ela é um dos elementos fundamentais e descritivos do reino de Deus. O reino de Deus é paz, justiça paz e alegria no Espírito. Então você vê, dois elementos fundantes do reino de Deus têm a ver com emoções. Paz e alegria. E quando em Lucas 17, os fariseus perguntam para Jesus assim, cadê o teu reino? Você tá faltando de reino e tal. Aí Jesus diz assim, o meu reino não vem com aparência visível. E vocês não vão dizer, ele tá aqui, ele tá ali, porque o meu reino tá dentro de vocês. Ou seja, então, quando Jesus envia os 70 e dá ordem para eles entrarem nas casas e falar o quê? Paz seja convosco. Então a paz, ela é transferível, assim como a tribulação também. Então, hoje, Johnny, para mim, um tema inegociável é a paz. E essa paz só tem uma forma dela ser ancorada biblicamente. Ela é ancorada na soberania de Deus. Ele diz, porque eu conheço ao Senhor,
porque Deus é quem eu sei que Ele é, eu não vou temer ainda quando o contexto é de insegurança. E aí ele começa a falar de situações extremamente instáveis, porque ele está falando, a terra se mude. E ele está dizendo assim, onde eu piso? Onde está o meu chão? Cara, ainda quando o meu chão é tirado de mim, Caramba. eu não vou temer, porque eu não confio no meu chão. Eu não confio no que me traz estabilidade. Não é isso que me Não dá é estabilidade. isso que me dá estabilidade. Eu não temo, porque a minha estabilidade está em saber quem Ele é. Nossa, muito bom. Ainda quando os montes, ele tá falando, cara, os montes são os lugares mais altos para onde a gente corre no momento do perigo. Ainda quando esse monte, que é o lugar para onde eu corro, é o lugar da minha urgência e emergência. Cara, qual é a minha reserva de emergência? Qual é o meu lugar de socorro? Para onde eu corro na hora do desespero? Ele diz, ainda que esse lugar tenha sido transportado para o meio dos mares, ou seja, ainda que eu perca os lugares onde eu posso confiar, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Ele está dizendo, Eu não vou temer. eu não vou temer, porque eu sei quem Ele é. Então, o conhecimento de quem Deus é. E aí, paradoxalmente, a gente lembra lá da parábola dos talentos. A gente fez um vídeo aqui A dessa gente parábola. falou sobre isso. O que faz aquele terceiro servo temer tanto? A ponto de A enterrar ponto o talento. de enterrar o talento, a bondade, a graça que ele recebeu. O desconhecimento de quem Deus é. De quem o Senhor é. Uma visão errada de quem Deus é faz com que a gente viva escravo de condições. Eu fico pensando assim que, de certa maneira, algumas vezes, pregadores, eles têm apresentado Deus, eu vou usar duas figuras aqui, né? Como um poodle, né? Fofinho, bonitinho, né? Que você tem aquela alegria de estar com ele ali assim. Deus é amor, Deus ama todos, Deus é... E tem muita verdade nisso, claro, né? Mas assim, apresentando esse Deus fofinho, né? Esse Jesus fofinho, hippie, né? Que tá ali do paz e amor. É só uma parte do cordeiro e não o cordeiro todo. Só uma parte do cordeiro, né? Mas quando você começa a ler certas coisas sobre Deus, traz mais a figura de um leão. Ou usando o mesmo animal, né? Muito mais um pitbull, de um Doberman, né? E que nos gera temor. E eu percebo que muita tem dificuldade com isso, né? Tipo, um Deus que gera temor. Poxa vida, mas não é amor, tal. Como é que eu tenho temor? E aí essa é a grande questão pra mim. Por quê? Porque aí chega uma hora que você tá dentro de casa, num bairro perigoso. E como que a gente dorme melhor? Se no quintal eu tenho um pitbull, você tem um poodle. ou se eu tenho um poodle no quintal. E esse é o ponto. Apesar de ser confortável ter um Jesus poodle, ele não resolve os meus medos. Ele não resolve minhas angústias. Muito bom. E é muito louco, porque é mesmo a figura do pai, né? Você quer um pai forte, muitas vezes bravo, tal. Poxa, tenho medo do meu pai. Mas na hora da proteção, qual é o pai que você quer? Né? E a gente quer aquele pai que vai fazer todas as nossas vontades, mas também não vai enfrentar o ladrão, não vai enfrentar os perigos. Então, essa revelação de quem Deus nos dá muito temor e nos faz dormir em paz. O orgulho também tem muito a ver com essa necessidade de controle, né? Sim. O orgulhoso, ele quer controlar marcar todas as coisas, né? Então, eu quero estar no controle, né? Então, Lúcifer era isso, né? Eu quero sentar nesse trono aí, né? Eu quero controlar, né? E como é pesada a vida quando a gente aprende de forma errada, né? Que a gente precisa estar no controle, né? E aí eu vejo que o texto, Jesus está propondo exatamente isso, né? Eu gosto muito desse texto porque ele fala assim, ó, toma sobre você o meu jugo, né? E o jugo é aquele, para você que não sabe, é aquele instrumento que era colocado para dois animais andarem juntos, né? Então eu colocava os dois bois ali para arar a terra, então tinha esse negócio de madeira que ficava nos dois pescoços para eles andarem juntos, né? E aí é legal o detalhe do texto que não me convida para pôr o pescoço no seu jugo. Jesus não tá falando, pega o seu peso aí, eu vou pôr o pescoço junto com você. Não, ele tá dizendo, coloca o pescoço no meu.
Ou seja, eu não vou andar no seu ritmo, porque hoje tem muita gente tentando chamar Jesus para andar no seu ritmo. Sim. Se eu venho abençoar tudo que eu tô fazendo aqui. E ao contrário, sigam-me, né? Jesus não falou, Jesus falou, sigam-me, né? E eu vou transformar vocês. Eu vos farei pescadores de homens. Só que aí tem um problema, né? Porque agora ele controla. Sim. Ele tem a agenda. Né? Sim. Ele tem o ritmo. Sim. Antes de orar, venha a nós o teu reino, temos que orar que o meu reino se vá, né? Exato. Então, essa imagem é muito importante. Quando Jesus diz, vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados. Então, é uma metáfora de um animal, né, com 3 características. Primeiro, ele tá cansado, exausto. Ele já não tem forças mais. Ele não só tá exausto, ele tá sobrecarregado, carregando um peso que ele não tem capacidade de carregar. E terceiro, esse animal está desorientado. Então Jesus opera uma completa transformação nesse cenário, né? Quer dizer, traz direção, vinde a mim e eu vou dar descanso. Olha, Jesus oferece esse descanso para nós. Só que esse descanso não significa que eu vou viver agora do meu jeito, eu vou viver conforme Cristo. Então tome o meu jugo.